Olá pessoal, eu sou a Bianca e nesse vídeo eu vou apresentar uma revisão sobre o artigo Determinação do teor de óxido de ferro na bauxita, comparação de ICP-OES com UV-Vis e análise volumétrica. Neste slide são apresentadas as informações sobre o artigo, título original, o nome dos autores, de onde os autores são, a revista na qual foi publicado e o ano de publicação. Nesse vídeo será abordada uma contextualização sobre a mineração da bauxita e seu rejeito e a relação do artigo com o meu projeto de pesquisa. Depois eu vou apresentar o artigo e seus principais tópicos. Por fim, eu falarei sobre as minhas considerações a respeito do artigo. A mineração é uma das atividades mais antigas da humanidade. Com os avanços tecnológicos, a sua produção se intensificou, viabilizando a fabricação de uma enorme variedade de produtos que fazem parte da nossa vida cotidiana. Entretanto, os minerais têm apenas uma pequena quantidade do metal de interesse, o que causa a geração de grandes volumes de resíduos durante o refino e torna a mineração uma atividade extremamente danosa para o meio ambiente. Os resíduos são comumente dispostos em barragens e, se elas não receberem a manutenção adequada, podem colapsar e romper, causando acidentes com altos impactos ambientais, como os que aconteceram em Mariana e Brumadinho. Mas o que muitas pessoas não nos contam é que os rejeitos de mineração são importantes recursos secundários. Eles são compostos basicamente por óxidos e podem ser utilizados como substitutos dos adsorventes e catalisadores comerciais, diretamente do processo de mineração ou após um tratamento térmico ou outra etapa de síntese. O Brasil é o detentor da terceira maior reserva de bauxita do mundo, e ela é o terceiro maior recurso natural produzido no país. É a partir dela que é obtida a alumina. Na produção da alumina é gerado um resíduo chamado lama vermelha, que é formado na etapa de digestão alcalina do minério da bauxita no processo Bayer. A composição da lama vermelha varia de acordo com a procedência da bauxita, mas geralmente a lama é constituída por óxidos de ferro, silício e titânio, aluminosilicatos de sódio e carbonatos e aluminatos de cálcio, que não foram extraídos durante o refino da bauxita, e também pelo hidróxido de sódio, que é empregado na digestão do minério e eleva o pH do rejeito. A lama não é tóxica, mas devido à sua elevada alcalinidade, ela constitui um perigo para as populações vizinhas e apresenta riscos de percolação e contaminação do solo e do lençol freático. Por isso, é fundamental a busca por novas tecnologias para um tratamento ambientalmente mais seguro ou para o reaproveitamento do rejeito. Na indústria química e também na minha pesquisa, é estudada a aplicação da lama vermelha como fonte de íons ferro para catalisadores aplicados nos processos oxidativos avançados, que por sua vez são empregados na degradação de poluentes orgânicos em água. E daí vem a importância dos trabalhos sobre a determinação de compostos de ferro na bauxita e na lama vermelha. O estudo desenvolvido pelos autores teve como objetivo determinar o teor de óxido de ferro na bauxita por espectrometria de emissão óptica num plasma indutivamente acoplado e comparar os resultados com os valores certificados e com os obtidos por titulação volumétrica e espectrofotometria UV-Vis, de modo a avaliar a aplicabilidade do método ICP-OES como alternativa para o controle de qualidade da bauxita. O ferro é um dos principais constituintes da bauxita e está presente principalmente na forma de hematita, Fe2O3. Os minerais de ferro não são extraídos junto com o alumínio pelo processo Bayer, mas eles podem estar presentes em pequenas quantidades. Entretanto,
o processamento de alguns tipos de bauxita resulta em um maior teor de ferro na alumina, o que compromete a sua pureza. Por isso, foi necessário o desenvolvimento de um método sensível e preciso para determinar o conteúdo de óxido de ferro na bauxita. Nos experimentos, foram utilizadas 9 amostras de bauxita certificadas e provenientes de diferentes fontes. As amostras foram primeiramente secas a 105 graus Celsius por 2 horas e então 2 métodos de preparo de amostras foram aplicados. O primeiro método é o de fusão. Nele, 1 grama de amostra foi misturado a 6 gramas de um agente fundente, constituído por carbonato de sódio e tetraborato de sódio na proporção de 3:1. Depois, a mistura foi derretida em um forno a 900 a 950 graus Celsius por 15 a 20 minutos. O fundido foi dissolvido em uma solução de 200 ml de água quente e 60 ml de ácido clorídrico. Essa solução obtida foi então utilizada nas análises por ICP-OES e espectrofotometria UV-Vis. O segundo método é o da dissolução. Nele, 1 grama de amostra de bauxita levemente umedecida foi misturada com 25 ml de ácido sulfúrico, 10 ml de ácido clorídrico e 10 ml de ácido nítrico. A mistura foi submetida a um processo de aquecimento, resfriamento, decantação e filtração. O precipitado resultante, que foi separado na filtração, passou por um processo de secagem, queima e recozimento. Após o seu resfriamento, foram adicionadas 5 gotas de ácido sulfúrico e 10 ml de ácido fluorídrico. Essa mistura, então, foi aquecida e resfriada. Adicionaram-se 3 gramas de bisulfato de potássio e então foi feito um novo processo de aquecimento e resfriamento. O precipitado formado nessa fase foi dissolvido em água destilada sob aquecimento e a solução obtida foi adicionada à solução inicial. Essa mistura foi utilizada nas análises por ICP-OES e titulação volumétrica. Para fazer a análise por ICP-OES, o método foi configurado de acordo com as especificações do fabricante. Seguindo as recomendações da literatura para a determinação do ferro, foi selecionada a linha de emissão de 238,204 nanômetros. Durante a medição, uma amostra de controle, contendo ferro a uma concentração de 20 mg por litro, foi analisada a cada lote de 10 amostras. O equipamento utilizado foi esse daqui. Na análise por UV-Vis, o ferro trivalente é reduzido pela hidroxilamina e é formado um complexo de cor vermelha de ferro-orfenantrolina, sob as condições de pH estritamente determinadas. A absorbância do complexo foi medida a 510 nanômetros, e esse foi o equipamento utilizado na leitura das amostras. Já na titulação volumétrica, a determinação é feita pela redução do ferro trivalente com cloreto de estanho 2. O excesso do agente redutor é oxidado com cloreto de mercúrio. O ferro é então titulado com uma solução padrão de dicromato de potássio com indicador de fenilamina sulfonato de bário, até a mudança de cor para roxo escuro. Nessa tabela são mostrados os valores certificados para as amostras de bauxita e os valores obtidos pelos métodos analisados. Como pode-se perceber, os valores estão bem próximos uns dos outros e estão em conformidade com os padrões. Nessa tabela, nós temos alguns parâmetros utilizados pelos autores para comparar os métodos. O coeficiente de correlação linear da curva de calibração indica uma boa linearidade de ambos os métodos.
O intervalo de concentração para aplicação da técnica é de 0,1 a 100 mg por litro para o ICP-OS e de 0 a 8 mg por litro para o VVIS. Como pode ser observado, o método ICP-OS tem um limite de detecção mais baixo e uma faixa de concentração cerca de 10 vezes maior do que o método espectrofotométrico. Em comparação com os valores certificados, a melhor recuperação foi obtida pela análise espectrofotométrica, seguida da análise por ICP-OS com preparo de amostra por dissolução e com preparo de amostra por fusão. Já para o método volumétrico, a faixa foi ligeiramente mais ampla. A repetibilidade, calculada com base no desvio padrão relativo, é semelhante para todos os métodos. Após a calibração e preparação da amostra, o tempo necessário para a análise espectrofotométrica é de 30 a 40 minutos. Dependendo do conteúdo de óxido de ferro, a titulação volumétrica leva cerca de 20 minutos. Já o ICP-OS fornece todo o espectro da amostra de teste em cerca de 2 minutos. E além disso, o espectro armazenado ainda pode ser recalculado para análise de múltiplos elementos. A titulação volumétrica está sujeita a fatores subjetivos, como a determinação visual do ponto de viragem, que se baseia na percepção da mudança de cor do indicador pelo analista. Os erros de análise do ICP-OS podem ser causados por interferência física e efeitos de memória. Os erros por interferência física estão associados ao processo de dispersão e transporte da amostra, e eles podem ser evitados pelo controle do fluxo de argônio. Já os efeitos de memória acontecem quando os analitos deixados para trás na amostra anterior contribuem para o aumento da intensidade no sinal da amostra seguinte. Eles podem ocorrer devido ao acúmulo de amostra no nebulizador, na tocha ou na câmara de pulverização. Por isso, é necessário usar produtos químicos de alta pureza, padrões de calibração e gases de proteção, além de ser preciso registrar uma amostra de controle a cada lote de amostra. As desvantagens apresentadas pelo método ICP-OS são a necessidade de calibração frequente em comparação com a espectrofotometria ou VVIS, o elevado preço devido ao alto consumo de argônio e a sensibilidade às condições experimentais e de matriz. Embora a análise por ICP-OS seja mais cara em comparação com os outros métodos, ela é significativamente mais rápida e abre a possibilidade de uma análise multielementar das amostras de bauxita. Por meio de testes estatísticos, constatou-se que os resultados das análises por ICP-OS concordam com os outros métodos. Além disso, a técnica ICP-OS é recomendada como método alternativo para a determinação de óxido de ferro em bauxita. Por fim, verificou-se que o melhor método para o preparo das amostras é a fusão, que além de ser o método mais comumente empregado para as amostras geológicas e sedimentares, é muito mais simples em comparação ao outro método apresentado e mais rápido e preciso. Embora a dissolução ácida seja eficaz, o procedimento possui muitas etapas e é muito demorado e tedioso, além de haver a possibilidade de contaminação da amostra ou perda do analito em decorrência do elevado número de processos. O artigo cumpriu com seu objetivo inicial e propôs um novo método alternativo para as análises de rotina para o controle de qualidade da bauxita por ICP-OS, demonstrando que o método proposto apresentou resultados em conformidade com os valores certificados e com os outros métodos estudados. A escolha dos métodos analíticos para comparação foi original e muito interessante, pois não é sempre que nós encontramos um comparativo entre as técnicas volumétricas e a espectrometria atômica e molecular. O artigo permitiu verificar que diferentes métodos podem ser aplicados para a análise de uma mesma amostra e que todos podem apresentar resultados satisfatórios, de modo que a análise pode ser feita em qualquer laboratório com o que se tem disponível. Cada técnica possui as suas particularidades e empecilhos.
A necessidade de uma etapa adicional no preparo de amostra para análise em UV-Vis, que é a redução do ferro e a formação do complexo, é equiparada aos cuidados que devem ser tomados na análise por CPOS, para evitar as interferências físicas e os efeitos de memória, e a necessidade de análise de uma amostra de controle a cada lote de amostras. Mas o método ICPOS possui a vantagem da análise multielementar, que é muito importante para quem, assim como eu, tem interesse em saber a composição da bauxita e, consequentemente, da lama vermelha, visto que todos os seus constituintes, com exceção do alumínio, vão para o rejeito. Com esses dados, é possível estudar a melhor maneira de recuperar e utilizar esses elementos em outras aplicações. Muito obrigada pela atenção.